E pela primeira vez vimos adaptado a história de origem da coisa. Esse quarto episódio de Bem-vindos a Derry mostrou as lendas indígenas sobre a origem dessa criatura e mostrou inclusive que os indígenas descobriram que ele tem fraquezas. Will Hanlon também se ligou ali da dinâmica envolvendo a coisa e os meninos até tentaram bolar um plano para tentar driblá-lo, mas esse plano não deu muito certo. Então aqui nesse vídeo nós vamos comentar o episódio 4 com spoilers. Fala galera, aqui é o Matheus Mendes, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, mais um vídeo pra gente falar de It, Bem-vindos a Derry. E sim, eu sei que esse vídeo tá saindo super atrasado, mas se você me segue lá no Instagram, você acompanhou a minha saga aqui de casa, né? Meu teto caiu, minha casa ficou um caos, as coisas ainda estão se resolvendo, assim, tá um caos completo ainda, mas aos poucos vai se resolvendo, então eu consegui fechar aqui mais ou menos, limpar um pouquinho para conseguir gravar esse vídeo para vocês. Eu sei que todos os criadores de conteúdo já postaram, então com certeza esse vídeo aqui vai flopar, mas pelo menos eu mantenho aqui o meu compromisso de postar um vídeo analisando cada um dos episódios de It, beleza? O próximo episódio, o vídeo já deve sair logo depois, junto com os outros criadores, então podem ficar tranquilos. E é isso, se inscreve no canal se você não está inscrito e ativa o sino de notificação para ser avisado toda vez que eu postar um vídeo novo. Me segue no Instagram, assim você acompanha o conteúdo que eu levo para lá e a gente tem essa troca mais próxima. E, claro, né, se você treina e quer comprar produto com desconto, suplemento, pré-treino, sei lá, multivitamínico, roupa de treino, luva, toalha, qualquer coisa, usa o meu cupom Matheus no site da Growth, que você ainda ajuda na criação de conteúdo por aqui. Muitos acreditam que a funcionária do Juniper Hill que está ajudando a Lily aqui na série é, na verdade, a senhora Kirsch, que aparece lá no filme It, capítulo 2, como uma das manifestações do Pennywise. Sabemos que o Pennywise assume a forma das suas vítimas, né? Inclusive, aqui mesmo nesse episódio, a gente viu que ele assumiu a forma do padre para atacar a chefe indígena. Então o Pennywise tem esse costume de fazer isso. Então, se lá no filme It Capítulo 2, uma das suas formas era a Sra. Kirsch, significa que ele matou a verdadeira Sra. Kirsch em algum momento no passado. Se for mesmo esse o caso, pode ser que a senhora funcionária do Juniper Hill, que está ali consolando e ajudando a Lily, seja mesmo a Sra. Kirsch antes de morrer, antes de ser atacada pela coisa. E ela já deve ter passado por alguma experiência com a coisa e por isso que ela acredita na Lily sem duvidar, sem hesitação. Por isso que ela consola a Lily, por isso que ela dá força a Lily e por isso que ela fala pra Lily que ela tem que se conectar com os seus amigos. Será? Eu tava desconfiado dessa personagem. Inicialmente eu tava achando muito estranho, eu achei que ia ter alguma reviravolta, mas até agora ela só se mostrou ser uma pessoa boa mesmo. Até agora ela não indicou Lily para ir por nenhum caminho perigoso. A única coisa que ela falou até agora pra Lily é que ela deveria confiar nos seus amigos, deu força pra menina, falou que se a relação dela com os amigos é tão forte como ela tá dizendo, ela ia dar um jeito, só fez bem pra Lily até o momento. Então sim, pode ser que ela seja a Sra. Kirsch, mas se for, infelizmente, ela vai morrer nas mãos da coisa daqui a alguns anos. Lily e os meninos foram então até a polícia mostrar para os policiais a foto da coisa, só que ninguém acreditou muito neles, com exceção, é claro, da senhora lá do Juniper Hill. Mas a senhora do Juniper Hill, ela falou, né, para Lily do desaparecimento de crianças no passado, mas ela racionalizou tudo. E isso segue muito um comportamento que ele é ativo durante todo o livro de It, porque os mais antigos, né, os mais idosos, eles se lembram dos inúmeros desaparecimentos de criança ali em Derry. Então, mesmo que esse evento mais mirabolante, mais louco possível aconteça, eles vão se lembrar de uma forma que eles vão conseguir racionalizar tudo para que aquilo faça sentido. Esse padrão presente nos livros está sendo refletido na série através da figura dessa personagem. E como eu já comentei outras vezes, o racismo ele causa tanto medo quanto o Pennywise, talvez até mais, e o Hank Grogan é um exemplo claro disso na série. O Hank Grogan ele prefere ser preso e ele prefere ser culpado pela morte de criancinhas do que revelar o seu álibi, do que revelar que ele estava com uma mulher branca, que ele estava tendo um caso com uma mulher branca casada. E isso é muito poderoso, porque historicamente falando, nessa época nos Estados Unidos, um homem negro falar com uma mulher branca, um homem negro olhar para uma mulher branca, estar no mesmo cômodo com uma mulher branca sozinho, era uma coisa muito perigosa para ele e era capaz dele ser linchado e dele ser morto pelos populares mesmo. O Hank Grogan até fala para Charlotte, né, que se ele revelar o álibi dele, ele não vai para prisão, ele vai direto para a árvore, porque ele tem medo que o amarrem lá e ele tem medo real do linchamento. E assim, mesmo a relação dele com essa mulher sendo consensual, porque vocês precisam lembrar também que nessa época a mulher já não tinha muita voz. Agressão, né, dentro de casa, violência contra a mulher era algo raramente investigado. Então, se ele revela o álibi dele, a chance da mulher que ele estava tendo um caso, mulher que ele parece gostar, morrer
é grande e a chance dele morrer linchado por estar tendo um caso com ela é maior ainda. Tem um caso muito emblemático na história dos Estados Unidos do menino de 14 anos chamado Emmett Till. Ele foi agredido, ele foi linchado e ele foi assassinado por supostamente ofender uma mulher branca. A história desse menino, ela é levemente retratada na série Lovecraft Country, também da HBO. Então, Bem-vindos a Derry mostra que, beleza, o Pennywise é uma entidade maligna, mas no caso do Hank Gorgon, ele tem mais medo do racismo do que de entidades sobrenaturais. E precisamos falar do quão foda a Charlotte é, né? Ela conseguiu chegar ali na delegacia, colocar moral contra aquele policial branco racista e falar com o Hank Gorgon. Sem falar que o Leroy, ele mencionou, né, nesse episódio que ela já foi presa outras vezes por lutar por justiça, então eu gosto muito dela. Uma coisa que me incomoda só é o Leroy tentando podar e tentando travar ela o tempo todo. E nessa cena do Will pescando no lago com o seu pai, eu já sabia que ele ia ter um momento com a Coisa. A Coisa, ela adora água parada e no livro It tem diversas aparições e diversos eventos envolvendo a Coisa em ambientes de água, né? Em ambientes de lago ou em ambientes de tanques de água mesmo. Ao ser puxado para a água, a Coisa mostra para o Will o seu maior medo, a morte do seu pai. O seu pai morrer após uma queda de avião e ser carbonizado. E a Coisa manda um recado para ele também, dizendo que ele também vai queimar. E assim, nos livros, o Will Hanlon, ele morre de causas naturais, ele morre de câncer. Mas no universo dos filmes, eles mudaram isso e o Will Hanlon, de fato, morre carbonizado. Ele morre em um incêndio. E nesse universo do filme, né, é o Leroy que fica tomando conta do Mike. O Mike Nice, é claro, o Mike que a gente vê nos filmes It capítulo 2. Então o Will, ele chega até a idade adulta, mas ele acaba morrendo carbonizado e o filho dele é criado pelo pai dele. Então assim, a profecia que a Coisa deu para o Will Hanlon, infelizmente, vai se realizar. E após ter esse encontro com a criatura, o Will percebeu que a Coisa não quer matá-los imediatamente. A Coisa quer temperar a carne deles com medo, e aí ele contou pra Lily, e a Lily teve aquela ideia, né, de tomar o remédio da mãe dele, que vai tirar o medo deles, e eles podem utilizar isso contra a Coisa, só que o plano não deu nada certo. E assim, nem teria como esse plano dar certo, porque eles não sabem qual é o momento que a Coisa vai vir atrás deles. Então, se a Coisa vier eles tomar o remédio, até o remédio fazer efeito, não dá, né? A Coisa já assombrou a vida deles todas. Então, a não ser que eles ficassem, sei lá, 24 horas dopados com o remédio da mãe da Lily, então teria que ter muito remédio para dopar todo mundo, não teria mesmo como esse plano dar certo. O Will, por exemplo, foi ali pegar o telescópio para espiar a rua e ele viu a Coisa. Ele imaginaria que ele ia ver a Coisa? Se ele imaginasse, ele tomava um remédio, mas ele não sabe, não teria como ele adivinhar isso, então ele viu a Coisa e se assustou. Mas essa cena foi boa. Essa cena foi boa para provar pro Leroy que tem alguma coisa muito ruim acontecendo em Derry, sim, e boa também pro Leroy parar de colocar a culpa na mulher, na Charlotte, das coisas que está acontecendo com o Will, porque ele inicialmente tentou jogar a culpa nela, mas depois ele teve ali um choque de realidade. A culpa não é da Charlotte, a culpa é dele, por ter aceitado um trabalho em Derry e por levar a sua família toda para essa cidade condenada. Mas vamos falar da Marge. Eu não achei que ela mereceu o que aconteceu com ela não, tá? Tudo bem que ela é uma falsa e tudo bem que ela estava pronta para humilhar a amiga de infância na frente da escola toda só para se dar bem com as populares, mas, assim, foi odiável a atitude dela, mas a gente precisa lembrar que ela é uma criança. E ela perdeu um olho. Então, sim, eu fiquei com pena dela e eu me assustei de ver tanta gente falando que ela mereceu o que aconteceu porque ela estava pronta para entregar a Lily aos leões. E falando dessa cena do olho, essa cena me deu muito nervoso. Eu sou muito forte para as cenas dessa série e para cenas de filmes em terror em geral. Mas tem uma parada com olho que eu não gosto. Eu tenho muita agonia com qualquer coisa envolvendo olho. Então, quando a Marge foi colocar os olhos, né, para ser cortado por aquele cortador, me deu muito nervoso e eu precisei virar o rosto. Agora, a Lily, ela provou ser uma boa amiga, né? Quando a Marge começou a gritar ali dentro do banheiro e a Lily percebeu o que estava acontecendo, ela ia enfiar a mão dentro do vaso para pegar o remédio, para tentar conseguir ajudar a amiga, sem saber que a amiga estava pronta para humilhá-la na frente de todo mundo. Eu tenho muito a pena da Lily, porque no final ela foi pega ali, né, com a boca na botija, provavelmente vai ser enviada para Juniper Hill de novo, e essa menina só sofre. Eu espero que ela consiga sobreviver até o final da temporada e que ela e a mãe dela saiam de Derry para essa menina conseguir ter uma vida normal, coitada. Dessa vez, pelo menos, a Marge é testemunha de que não foi a Lily que fez isso com ela, então a Marge pode falar a verdade e a Lily não vai ser enviada para Juniper Hill.
Mas assim, se a gente for pensar bem, se a Marge contar de fato a verdade, quem vai ser mandada pra Juniper Hill no final do dia é ela. E se foi a coisa na mente do Dick Hallorann procurando formas de manipular os militares para remover as barreiras mágicas que o impedem de escapar? Eu fiquei pensando nisso, sabe por quê? Porque no começo aqui desse quarto episódio, a coisa já aparece pra ele na forma da sua avó. No episódio passado, inclusive, quando ele tava lá usando o brilho, ele ficou assustado, a coisa o viu pela primeira vez e começou a prestar atenção nele. O Hallorann até fala, né, que não é assim que o brilho funciona, que ele não deveria ter sido visto, mas ele foi visto. E desde então o Pennywise tem rastreado os movimentos dele, tanto que apareceu pra ele como a sua avó morta nesse episódio. Depois, quando ele tá lá, junto com os outros militares, limpando aquele lugar que futuramente vai vir a ser o Clube Black Spot, ele tem um mau pressentimento. Ele já tinha tido um mau pressentimento antes, dizendo que se eles continuassem atrás da coisa, algo muito ruim iria acontecer, e agora, de novo, parece que ele já está antecipando o que deve acontecer mais pro final da temporada. E no final, quando ele tá na mente do Daniel, o sobrinho da Rose, ele dá um sorriso digno de Pennywise. Então eu acho que foi assim. O Dick Hallorann estava usando o brilho de verdade, ele estava tentando descobrir ali coisas sobre os indígenas e tal, mas eu acho que no momento que a visão termina, né, no momento que o olho da Rose começa a travar e a visão começa a bugar e ele começa a interagir com o menino dentro do brilho, nesse momento eu acho que já não é mais o Dick Hallorann, é a coisa interferindo no brilho dele. O Hallorann tinha dito no episódio passado que não era para ele ser visto durante o brilho, durante o momento que ele está utilizando esse poder. E aqui nessa cena ele é visto pelo menino, ele dialoga com o menino ali. Então foi muito suspeito isso. Eu acho que é a coisa já querendo manipular os militares para dar a eles a localização de onde estão as 13 peças mágicas que o impedem de escapar, que aí os militares vão fazer o que eles fazem de melhor, besteira, vão tirar as peças mágicas e a coisa vai ficar livre para assombrar o país e, sei lá, o mundo inteiro. O que vocês acham? O pior medo da chefe da tribo ser um padre, com uma criança representando Jesus Cristo saindo do seu peito para evangelizá-la, é algo muito significativo. E pela primeira vez nós vimos adaptado a história de origem da coisa, porque nos filmes It e It capítulo 2, a gente não vê isso, né? A gente já vê a coisa tocando o terror na cidade. No livro, a origem dessa criatura é algo muito mais detalhado, mas isso ficou completamente de fora dos filmes da franquia. A série traz a sua história de origem sendo contada sob o ponto de vista dos indígenas americanos. E eu achei muito interessante, porque eles não falaram de macroverso, eles não falaram de tartaruga, eles não falaram de toda a história de origem da coisa que a gente já falou aqui, mas eles trouxeram uma roupagem diferente sob o ponto de vista daquelas pessoas que acreditam que a coisa é uma entidade maligna que veio de fora. E de fato é isso, a coisa é isso. Uma entidade maligna que é anterior à humanidade. Eu achei essa cena muito boa, eu achei muito interessante ver como que os indígenas descobriram ali as fraquezas da criatura e aprenderam a conviver ao redor dela e a prosperar. Eu achei muito legal essa cena mostrar a era da colonização, quando os homens brancos chegaram ali para colonizar o país e tentaram, né, evangelizar os locais que tinham as suas próprias crenças. Eu achei muito interessante porque o maior medo do chefe da tribo era um padre tentando evangelizá-la. E essa forma o Pennywise assumiu para assustá-la. Os indígenas, tanto lá nos Estados Unidos quanto aqui no Brasil, eles não tiveram muita escolha quando os europeus chegaram, sabe? Os europeus trouxeram seu idioma, trouxeram sua cultura, trouxeram sua religião, e as pessoas que estavam aqui, ou elas se adaptavam, ou elas fugiam, ou elas morriam. Mas o que vocês acharam desse episódio? Coloca aqui nos comentários, que eu sempre gosto de ler o comentário de vocês. Deixa o like, por favor, porque o like me ajuda pra caramba, e se inscreve no canal se você não está inscrito. Clica nos vídeos que estão aparecendo aqui do lado para assistir os meus vídeos anteriores. É isso, tchau e até o próximo vídeo.